Se você tem patrimônio e herdeiros, esse vídeo pode ajudar a sua família a economizar centenas de milhares de reais. Olá, sou Maximilian Kerberly, advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E hoje eu vou te explicar de forma simples e completa o que é uma holding familiar, como ela funciona e principalmente se ela atende o seu caso. Fique até o final que eu vou revelar 3 critérios essenciais para você saber se você precisa de uma holding ainda este ano. Vamos lá, vamos começar pelo básico, de forma simples. O que é uma holding familiar? É uma empresa criada especificamente para administrar o patrimônio de uma família. Imagina que você tem vários ativos, investimentos, imóveis, uma produção rural, negócios, coisas desse tipo. Ao invés de estar tudo no seu nome, pessoa física, CPF, você transfere este patrimônio para uma empresa que você controla. É o que a gente chama de institucionalização do patrimônio da família. A palavra holding vem do verbo em inglês to hold. To hold significa segurar, manter. Então, literalmente, uma empresa que segura os seus bens. Mas atenção, não confunda a holding familiar com sonegação fiscal ou evasão fiscal. Estamos falando de uma estrutura 100% legal, regulamentada e transparente perante a Receita Federal. Agora, como é que isso funciona na prática? Primeiro você constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, via de regra uma sociedade limitada. Em seguida, transfere este patrimônio para a pessoa jurídica num procedimento que se chama integralização de capital. Vamos a um exemplo prático. João tem 3 imóveis e 2 milhões em investimentos financeiros. Ao invés de estar tudo no nome dele, CPF dele, ele cria uma pessoa jurídica para ficar com os imóveis, outra para fazer a locação desses imóveis, uma terceira para fazer os investimentos financeiros, aplicações financeiras. Então agora os aluguéis são recebidos por uma pessoa jurídica que tem uma tributação bem melhor do que a pessoa física. E os investimentos migram de investimentos destinados a pessoas jurídicas. Mas o João, ele é o administrador dessas empresas. Então, na prática, ele continua controlando tudo, mas com uma estrutura muito mais eficiente. Além disso, você precisa de uma outra empresa para controlar essas 3. Então, nessa outra empresa é que é feito o planejamento tributário. Isso é diferente de uma simples administradora de bens próprios, que era muito comum nos anos 90, nos 2000. Mas qual foi o problema? A legislação tributária foi alterada para cobrar mais impostos nessas operações realizadas com a administradora de bens próprios. Por exemplo, o imposto sobre herança, o imposto de doação e heranças, é cobrado sobre o valor patrimonial da empresa. Então, o que foi feito? Foi criada uma controladora onde é feito todo o planejamento tributário e assim eliminou esse problema. Então, essa é uma grande vantagem da holding familiar. A legislação destinada às empresas, ela é muito flexível e ela consegue criar soluções mais rápido do que o governo consegue criar dificuldades. Vamos lembrar que em torno de 100 deputados federais são empresários, outros 50 são advogados e mais um tanto é produtor rural. Então o próprio sistema tem interesse de preservar a eficiência de uma holding, via de regra de uma holding, especificamente da holding familiar. A holding também permite criar regras de governança familiar. Então é possível definir como as decisões da família serão tomadas,
distribuir as funções entre os integrantes das famílias, definir a autonomia que cada desses membros tem e também os limites. Então, no futuro, quando papai e mamãe não estiverem mais aqui, todo mundo já sabe a regra do jogo e evita aquelas discussões para ver quem tem mais razão. Já está tudo definido. Quais os principais benefícios de uma holding familiar? Bom, primeiro eu já falei, tributação mais eficiente. Por exemplo, no aluguel de imóveis, na pessoa física paga 27,5%. Na pessoa jurídica paga em torno de 14,33% no lucro presumido. Já é quase metade da carga tributária, só aí já tem um benefício. Além disso, praticamente uma redução violenta, às vezes uma eliminação tanto do ITBI quanto do Imposto sobre Doações e Heranças, o ITCMD. Segundo, a gente elimina a sucessão. Por quê? Eu não vou ficar transferindo esse patrimônio de uma geração para outra. Essa geração esse patrimônio sempre vai estar na pessoa jurídica e são as gerações que vão entrando nessa pessoa jurídica. Então não tem sucessão no patrimônio, tem sucessão de sócios. E terceiro, a gente tem uma proteção patrimonial porque cria uma camada, uma separação entre o patrimônio dos negócios e o patrimônio da família. Isso aconteceu, por exemplo, com a Camargo Correia, que esteve envolvida na Lava Jato, e no meio da negociação do acordo de leniência para fazer algumas compensações, etc., a família comprou um apartamento em Nova York e saiu na Veja, tudo publicado e tal. Como isso estava bem separado, foi completamente legal, regular e não teve questionamento nenhum. Além disso, em quarto lugar, a gente tem uma profissionalização da gestão. Com uma holding, você pode contratar administradores profissionais. A família pode ficar, por exemplo, num conselho de administração, para quem esses profissionais têm que prestar contas, e a estruturar a gestão desse patrimônio de forma empresarial. Para que serve? Basicamente, para quem tem bens, para quem tem herdeiros, e para quem não quer deixar mais imposto para o governo. Esses seriam os 3 critérios. Qual que é o perfil típico que entra nesse cenário? Profissionais liberais e empresários e investidores com diversos tipos de ativos que queiram organizar este patrimônio. Mas cuidado, a holding familiar não é solução mágica para todos os problemas. Primeiro, ela tem que ser muito bem constituída. Erros iniciais podem custar e ter prejuízos graves, consequências graves, fiscais e que podem trazer diversos problemas. 2. Exige manutenção contábil. Precisa de um contador acompanhando essas pessoas jurídicas e prestando contas para a Receita Federal, prefeituras, etc. Terceiro, não é ferramenta para esconder patrimônio. Tudo deve ser declarado normalmente na Receita Federal. E quarto, mudanças na legislação podem trazer impacto, assim como na pessoa física, também mudanças na legislação das pessoas jurídicas precisam ser acompanhadas e ajustadas conforme a nova legislação. Por isso é fundamental assessoria jurídica e contábil especializada. Para resumir, holding familiar é uma ferramenta poderosa de otimização e organização e proteção patrimonial. Se você se identificou com algum dos critérios que eu mencionei, vale a pena fazer uma análise aprofundada da sua situação específica. Lembre-se, cada família tem particularidades únicas. A estruturação deve ser personalizada para os seus objetivos e a sua realidade. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, se inscreve no meu canal, ativa o alarme para você saber quando que vai sair o próximo vídeo. E me conta aqui nos comentários
se você já pensou em estruturar uma holding familiar e qual a sua principal dúvida sobre o assunto. No próximo vídeo eu vou falar sobre os custos reais de constituição e manutenção de uma holding. Não perca!